Chega mais nação, seja muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte, mais últimas notícias e atualizações do Mengão, mídia palmeirense, rasgou elogios, o Flamengo venceu e continua vivo na briga do Campeonato Brasileiro. Então já vai deixando aquele like e se inscreva. Dizer pra vocês que esse jogo é fácil. É um jogo fácil? Não. Não é. A gente sabe de toda a dificuldade, né? A gente sabe do quanto ambas as torcidas se organizaram, se uniram para fazer esse jogo. A gente sabe de tudo que está acontecendo nos bastidores do futebol. Então, eu sei que esse não é um jogo fácil. Eu sei que essa não é uma partida fácil. Só que hoje o Palmeiras teve elementos que foram cruciais para essa derrota. E quando eu vim aqui e conversei com vocês a respeito da virada que o Palmeiras fez sobre o São Paulo, lembra que a gente falou? O que eu falei para vocês? Gente, tudo bem que teve arbitragem, mas não justifica o São Paulo ter levado 3 gols assim, ter feito um segundo tempo daquele jeito. Então eu tenho que manter a minha coerência aqui. Eu não tô aqui nesse momento para falar de arbitragem. Porque eu tenho que ter a coerência que eu sempre sigo. Eu não posso pegar a arbitragem? Tá, vamos lá, vamos usar de muleta. Porque nós tivemos pontos cruciais dentro dessa partida que fez com que o Palmeiras não saísse hoje pelo menos com um empate. Na verdade, para ser muito sincero com vocês, esse último gol que o Palmeiras fez eu nem comemorei. Porque eu já vi ali que o resultado ele já estava... O resultado já estava pronto, já estava delimitado. Eu não tinha mais como fazer nada naquele momento. Por mais que ele desse 1 minuto adicional. Não tinha. Era difícil. Então eu nem comemorei esse último gol final. Eu não vou aqui falar e colocar as coisas na cruz da arbitragem. A arbitragem é horrorosa. É horrorosa e eu falei pra vocês quando ele foi escolhido. Na verdade, antes de escolherem ele, eu já falei que ele era péssimo, que ele era um péssimo árbitro. Então fica aqui a mensagem geral de que ele é um péssimo árbitro. E eu continuo reforçando isso, tá? Mas eu quero falar agora dos aspectos de jogo, eu quero falar agora dos aspectos de futebol, que é isso que eu faço quando, às vezes, um lance beneficia o Palmeiras. Não é essa justificativa que eu utilizo, então agora eu não vou ficar chorando a arbitragem. Eu vou ser coerente aqui. Primeiro ponto. Defensivamente, uma partida muito ruim do Fux. Muito ruim do Fux. Uma partida muito ruim. E assim, praticamente 99,9% dos palmeirenses pediram isso. Então disso não tem como a gente reclamar. A gente pediu isso. O Abel foi lá e colocou e a gente elogiou. Então, isso daí está na nossa responsabilidade também como torcedor. A gente também tem que saber assumir isso. A partida horrorosa dele. Agora, uma coisa que eu não entendo, eu acho louvável o Abel ele querer dominar as linhas e querer jogar com as linhas acima contra o Flamengo dentro de um Maracanã. Eu acho isso louvável. Só que como que em uma saída de bola nossa, você coloca a linha da nossa zaga tão alta assim? E outro detalhe, os zagueiros abertos, cada um para um lado, deixando 2 marcadores do Flamengo no meio. Galera, isso aconteceu várias e várias vezes. E 2 vezes que isso aconteceu foram 2 gols do Flamengo. Vai mole ali pra fazer o passe. Ele... Não tem como a gente chegar no Maracanã e a gente achar que a gente vai colocar a linha no talo com a saída de bola no nosso campo. Linha no talo você tem que colocar para pressionar a saída de bola da equipe adversária. E não colocar no momento da nossa saída de bola. Ainda mais quando você tem um goleiro tão ruim de fundamento. Porque, assim, é outra responsabilidade nossa também. O Carlos Miguel é horroroso de fundamento. Ele tem muito que melhorar, ele tem muito que evoluir. E eu sei que foi a gente que pediu ele.
Não precisa me cornetar, não. Eu tô ligado disso. E isso também é responsabilidade nossa. Agora, a abordagem tática da partida, aí não é responsabilidade nossa e nem responsabilidade em si dos jogadores. É uma responsabilidade técnica. Responsabilidade técnica. O Bruno Fux toda hora perdia na corrida. O Pedro tava deitando e rolando. O Pedro que não é um jogador rápido, hein? Nós estamos falando de um jogador que tem muita habilidade, faz um pivô, vocês viram aí, de forma extremamente bem. E, meu, ele no final do jogo, cansado, com um punhado de cãibra na perna toda hora, até com a perna reta de tanta cãibra que ele tava sentindo, cara, ele jogou a nossa zaga pro lado e quase ainda provoca mais uma situação de gol pro Flamengo. No segundo tempo, galera, o Flamengo... Por que eu não comemorei o segundo gol do Palmeiras? Porque no segundo tempo, o Flamengo desistiu da partida. Literalmente, eles só ficaram defendendo. Porque eles têm uma Libertadores contra uma equipe complicada, que é o Racing. E o primeiro jogo é no Maracanã, agora já no meio da semana. Então o Felipe Luiz começou a oxigenar o elenco muito cedo. Porque a gente deixou eles numa posição tão confortável na partida, Ah, Neto, mas teve arbitragem. Galera, eu sei que teve arbitragem, mas não justifica. Levar 3 gols não justifica. Ah, mas um foi de pênalti, sim, mas foi um pênalti porque o Pedro já tava dentro da área e ali ele ia fazer gol mesmo. Porque o Carlos Miguel, ele é incapaz de sair debaixo da trave. E aquele lançamento do Flamengo que ele saiu catando borboleta? Pô... Um goleiro, ele tem que ter a capacidade da projeção do ângulo da bola. É uma questão física. Só que o goleiro tem isso intuitivamente já na sua carreira. Simplesmente, mano, ele saiu ali pegando uma borboleta meio desajeitado. Uma altura que você acaba não utilizando pra nada, porque ele perdeu a altura saindo daquele jeito. Se ele sair daquele jeito, ele perde a altura. Ele não tem que sair de forma diagonal, com aquele tipo de projeção daquele jeito. Goleiro tem que sair vertical, projetando aonde a bola vai chegar. E não tentar pegar ela no meio da trajetória, que é o ponto mais alto. É o ponto mais alto. Uma bola que sai num efeito ali 30, 45 graus, ela atinge ali, né, o ponto mais alto. E é no ponto mais alto que ele tentou pegar ela. Gente, não tem como. Ele tem que dar uma andada pra trás pra pegar ela no final. Ainda mais sabendo que ele é tão alto daquele jeito. Se ele não pega, nenhum zagueiro vai cabecear naquela altura. Nenhum zagueiro, nenhum centroavante. Então são erros de fundamento que o Palmeiras teve hoje, erros de fundamento individual, erros de fundamento coletivo, erros de fundamento tático, sistêmico, técnico, que só não se tornou uma goleada maior porque no segundo... Diferença. Outra coisa é jogar com o Flamengo, coisa de duas diferenças. A bola do Palmeiras hoje, no segundo tempo, o Palmeiras tentou, a bola não entrou, o Flamengo ficou só na dele, esperando, o Flamengo ficou só especulando, Lugó. Não precisava atacar o Palmeiras. O Carlos Miguel fez uma defesa, Lugó, uma defesa, a do Plata agora no final do jogo, e falhou numa saída de gol horrorosa, ou preocupante, hein, Lugó? Daquele tamanho ele saiu catando borboleta. Ah, tudo bem, o Palmeiras estava todo aberto, virou uma bagunça o Palmeiras no final do jogo. Agora, esse daqui para mim, um dos maiores culpados, porque o Fux errou, teve um encontrão com o Pedro, discutível, ou enfim. Mas a hora que ele erra, o que o Palmeiras podia sair para tentar empatar o jogo, ele pega e entrega o terceiro gol para o Flamengo. Aí é difícil, né? Aí é difícil para qualquer jogador que... Para um grupo, Lugó, você abate demais quando você entrega. Se abate demais quando você entrega. E da forma que o Aníbal entregou hoje, não tinha como, Lugó. Não tinha como reverter um placar desse. Ainda que o Palmeiras fez o terceiro gol, o segundo gol, né? Dando uma chance. Só que o juiz Wilton Pereira dos Santos tentou ter. O Palmeiras pegou a bola no contra-ataque, foi agredido o Alan e ele fez assim com as mãos, como quem diz: não é nada, não vai ter chance de bater a falta. Infelizmente, mas é isso aí, Lugó. Um dia da caça ou do caçador, tem campeonato ainda o Palmeiras continua sendo o líder do campeonato, e o Lugó agora é recolher os cacos para Libertadores, né? Recolher os cacos para Libertadores. Lamentável, tá começando mais um pós-jogo, Bruno Fux. Das fraldas pra você, Paulinho Moreno, é o Luan 2.0.
Esse Bruno Fux aí entregou o Palmeiras. Palmeiras que começou bem, esse Bruno Fux entregou. A forma como ele vai mole na bola, o Pedro virou por ele, o carro batido, que foi melhor em campo. Pedro melhor em campo, jogou muito. Os gols que ele faz, saiu como dessa aberração aqui, como se passa a faca na manteiga. Deixou ele sentado que nem um tonto. Aí vai lá depois e faz o pênalti. Bruno Fux, você é uma criança. É o Luan 2.0, que nunca mais jogue no Palmeiras. Tá aí, Flamengo 3, Palmeiras 2. Lamentável, o Flamengo encostou e agora as rodadas são bem melhor pro Flamengo do que pro Palmeiras. Agora vem o Cruzeiro. Falta, Lugó. Um jogo tá grande, bom, perto da área, o Fux tentou cavar a falta do Pedro, tentou levar no Lugó, jogo grande, você tem que ficar em pé, Lugó. Deixa terminar a jogada, mas ficar cavando faltinha perto da área, que o juiz não pode dar como não pode não dar, Lugó. E o Fux tentou no encontrão com o Pedro, se jogou para trás, pedindo falta, não foi, ele teve que levantar. Lentidão, muito lento o Fux, muito lento. E agora o erro crasso do Palmeiras é marcar em linha alta o Flamengo, Lugó. Tudo que eles queriam era profundidade. E o Palmeiras deu profundidade com 2 zagueiros mais lentos, que é o Gustavo Gomes e o Fux. Tudo que eles queriam é profundidade. O primeiro gol, uma falha que o Fux deixa o Pedro virar o corpo, em vez de chegar junto, cair junto, derrubar o Pedro, cair junto com o Pedro, não. Deixou ele matar, virar o corpo. O Arrascaeta sai na cara do gol, sem chance para o Carlos Miguel. Na cara do gol, ainda tocou, o Carlos Miguel pulou, a bola passou bem, bateu bem. O segundo gol do Flamengo, uma falha, novamente uma falha. Começa com uma pseudo-falta do Danilo em cima do Tigrinho, do Vitor Roque no meio-campo. Ficaram reclamando. Jogo grande não dá para ficar no chão reclamando. Levanta e vai para o combate, Lugó. É jogador ingênuo, André. É jogador ingênuo. Não, O Palmeiras estava dominando os 10 primeiros minutos. Bastou uma jogada do Flamengo, esse Bruno Fux, essa aberração, esse Luan 2.0, lento, zagueiro lento. Ele é o Luan 2.0, zagueiro lento. O Pedro rolou pro lado e deu um tapa pro Arrascaeta. E aí sai Gustavo Gomes atrasado, sai o Kelvin também, chega todo torto. A zaga do Palmeiras toda desconcertada. Tava quebrada, né? Tava quebrada. Quebrou, lógico. André, o cara fez um currupio no Bruno Fux, quebrou ele. Agora, Bruno Fux tem que chegar junto, Bruno Fux. Jogador amarelo, não é à toa que o Atlético Mineiro liberou essa aberração. Não é à toa, André. Quando o time grande libera zagueiro assim fácil e põe no banco, é porque o zagueiro é entregador. E o Bruno Fux é o entregador. É o Luan 2.0, um zagueiro lento. Zagueiro lento, André. Porque ele sai bem jogando. A gente tem que parar com essa mania que zagueiro bom é o zagueiro que sabe sair jogando. Não. Zagueiro bom é o que dá de bica, é o que espana, é o que chega junto. Chega dessa aberração de zagueiro bom é aquele que sabe sair jogando, que levanta a cabeça. Acabou. Luiz Pereira, Antônio Carlos, acabou esse tipo de zagueiro. Zagueiro bom é aquele que dá no meio, aquele que racha, aquele que jogo grande aparece. Não é esse Bruno Fux, não. Que entrou com as fraldas cheias. Bruno Fux, você entregou o Palmeiras, Bruno Fux. Tinha que ter jogado o Murilo. A gente até defendeu a escalação do Bruno Fux, não vamos ser injusto. Aí falou, pô, vai bem o Fux, tem jogado bem. Mas tem jogado bem quando times que não tinham qualidade na frente. Quando precisou, entregou a rapadura. E o Aníbal Moreno é outro. O Aníbal Moreno deu uma de Andrés Pereira, é outro. O Aníbal Moreno deu uma de Andrés Pereira no Flamengo. Entregou a rapadura. Novo, né, Lugó? De novo. Já entregou contra o Corinthians, né? E agora de novo, Lugó. De novo. Lamentável. Rapaziada, vamos deixando o like, se inscreva no canal. 8 mil pessoas ao vivo. Se vocês puderem deixar o like, se inscrever. Lamentável. Eu tava com receio que isso acontecesse. 3-2 pro Flamengo. O Flamengo pega a moral, vai pra cima do Palmeiras e a gente fica aqui agora. E agora? Vai botar o Fux, o Carlos Miguel também não viu a bola, deu uma saída agora assustadora, saiu catando borboleta. Ai, Carlos Miguel, porra, meu! Puta que... Volta Jacaré. Volta Jacaré, Lugó. Olha, eu percebi assim, o Carlos Miguel ele estava totalmente desconectado do time, Lugó. E goleiro que não fala, goleiro que não grita, goleiro que... É impressionante. Ele estava inibido. O Carlos Miguel estava inibido no jogo. Eu não sei porquê, se ele tomou 3 gols e ele sentiu e fala, pô, justo contra mim, o pênalti, 2 bolas entregadas, tudo na minha cara, não consigo fazer nada. O goleiro, eu senti o Carlos Miguel intimidado, Lugó, sem voz ativa, sem gritar com a defesa, não gritou em nenhum momento. Eu vi o Carlos Miguel abrir a boca, Lugó, abrir a boca. Nada, pior que assim, o Palmeiras fez uma má partida, não fez. Mas o ponto é esse, o que dá mais raiva é o Palmeiras ter jogado até bem, jogou bem o Palmeiras,
Mas se jogando bem, se apanha de 3-2, imagina quando jogar mal. O meu ponto é esse, a gente tem que parar de falar, jogamos bem. Não é jogamos bem. Até o Palmeiras me surpreendeu, colocando o Flamengo no campo dele, subindo asinhas. Mas, pô, não dá pra ter jogador entregador. Não dá pra ter jogador entregador no time. O Palmeiras que fez até uma boa partida, não vamos criticar. Eu também acho, o Palmeiras não fez uma má partida. Mas, ao mesmo tempo, perdeu como... Mas jogou como nunca e perdeu como sempre hoje. Não dá pra perder desse Flamengo, André. Eu tô irritado. Toda hora. Mais um ano o Abel não ganha no Flamengo. Teve a questão da arbitragem? Teve. Esse árbitro é o Wilton Pereira Sampaio, de novo, um lixo de juiz. Um lixo. Mas eu não vou falar da arbitragem, porque é ocultar os erros do Palmeiras, onde a gente tem que melhorar. Um lixo. O juiz é entregador. Não deu pênalti claro no Gustavo Gomes. Pênalti claro. Mas não dá pra reclamar, porque foi aos 3 minutos. Dava muito tempo o Palmeiras ir, reagir, fazer o gol. Agora, o Fux entregando 2 rapaduras, o Aníbal Moreno entregando de novo, como é que você quer que o Palmeiras ganhe? Não dá, pode dar 1, 2, não tem jeito, não tem jeito. A arbitragem foi horrorosa, eu concordo com você, foi horrorosa, tudo, mas Lugó, tapar os erros individuais que foram cruciais para a derrota do Palmeiras. Tanto o Aníbal Moreno quanto o Bruno Fux foram cruciais para a derrota do Palmeiras. Não dava entrar no jogo como? 2 caras entregando, Lugó. Você começa a ficar, o meio-campo começa a ficar preocupado em marcar, o ataque começa a ficar. Não tem como, Lugó. O Tigrinho jogou de novo outro, para mim, uma grande partida do Vitor Roque. O Flaco tentou. O Flaco quase fez o 2-1, Lugó. Tava 1-1, o Flaco pega uma bola no contra-ataque, uma bolaça metida do Piquerez para ele se livra do zagueiro, solta um canudo da lateral da área e o Rossi fez uma baita defesa. Se o Palmeiras vira o jogo ali, é outro jogo, Lugol. Agora, os outros lá atrás, você tá brigando, batalhando num jogo duro lá na frente, os caras batendo, xingando, o tal do Jorginho tomando conta da arbitragem, um jogo duro, nervoso, aí pega 2 caras e entrega, Lugol. Aí é complicado. É muito difícil, Lugol, muito difícil. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte do nosso canal, sempre trazendo conteúdos para vocês sobre o Flamengo. Vou deixar na descrição desse vídeo o link dos canais oficiais que a gente acabou de reagir, dos palmeirenses aqui, Opina Porco, e também Turma do Amendoim, trazendo para vocês mais uma repercussão da imprensa, mídia e palmeirense. Mais uma vitória do Flamengo, 3-2 contra o Palmeiras, jogão. O Flamengo chegou a 61 pontos e igualou aí em número de pontos o Palmeiras. Então, nada decidido, o Flamengo vai lutar até o final no Campeonato Brasileiro.